Boa noite, vamos continuar no livro Estudo de Levíticos, Mactosh. Nesse ponto aqui, o grande dia da expiação. Introdução. Este capítulo apresenta alguns dos princípios mais importantes que, de algum modo, merecem a atenção da alma regenerada. Apresenta a doutrina da expiação com um poder e uma plenitude pouco vulgares. Em suma, devemos incluir o capítulo 16º de Levítico entre as porções mais importantes e preciosas da inspiração. Se é que podemos fazer comparações onde tudo é divino. Considerando este capítulo sob o ponto de vista histórico, vemos como ele nos dá um relato das cerimônias do grande dia da expiação em Israel, mediante a qual eram estabelecidas e mantidas as relações do Senhor com a Assembleia e eram expiados os pecados, faltas e fraquezas do povo, de forma que o Senhor Deus, de forma que o Senhor Deus pudesse habitar no meio deles. O sangue que era derramado neste solene dia formava a base do trono do Senhor no meio da congregação. Em virtude deste sangue, o Deus Santo podia fazer a sua habitação no meio do povo, apesar de todas as impurezas. O dia 10 do 7º mês era um dia único em Israel. Não havia outro dia semelhante em todo o ano. Os sacrifícios deste dia formavam o fundamento dos caminhos de Deus em graça, misericórdia, paciência e longanimidade. Além disso, aprendemos nesta parte da história inspirada que o caminho do santuário não estava ainda aberto. Deus estava oculto atrás do véu e o homem tinha de manter-se à distância. Abre aspas, versículo. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Fecho aspas. O caminho não estava aberto para que o homem pudesse aproximar-se em todo o tempo da presença divina. Nem existia nenhum meio em todo o cerimonial mosaico que lhe permitisse ficar ali continuamente. Deus estava encerrado dentro, longe do homem, e o homem estava fora, separado de Deus. E o sangue de bodes e bezerros não podia abrir o caminho para um lugar de encontro permanente. Era necessário o sacrifício de um nome mais nobre
e sangue mais precioso. Abre aspas, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 10, de 1 a 4. Nem o sacerdócio levítico, nem os sacrifícios levíticos podiam conduzir à perfeição. A insuficiência está gravado nos últimos. A debilidade sobre o primeiro e a imperfeição sobre um e outros. O homem imperfeito não podia ser um sacerdote perfeito e um sacrifício imperfeito não podia dar uma boa consciência. Arão não era competente para se sentar dentro do véu, e os sacrifícios que ele oferecia não podia rasgar esse véu. Dissemos o bastante sobre o ponto de vista histórico do capítulo. Consideremo-lo agora sob o ponto de vista típico. Algum comentário? Arão, tipo de Cristo. Com isto, abre aspas, né? Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Versículo 3. Aqui temos de novo os dois grandes aspectos da obra expiatória de Cristo, por meio da qual é mantida perfeitamente a glória divina e são supridas as maiores necessidades do homem. Não se menciona em todos os serviços deste dia único e solene nem a oferta de manjares, nem o sacrifício pacífico. A vida humana perfeita de nosso bendito Senhor não se encontra aqui simbolizada, nem a comunhão da alma com Deus, em consequência da sua obra consumada. É desenrolada. Numa palavra, o grande e único objetivo deste capítulo é a expiação, e está sob um duplo aspecto, a saber, primeiro, satisfazendo todos os direitos de Deus, os direitos da sua natureza, do seu caráter e do seu trono. E segundo, expiando perfeitamente a culpa do homem e respondendo a todas as suas necessidades.
Devemos ter estes dois pontos em vista. Se quisermos ter uma ideia clara da verdade apresentada neste capítulo ou da doutrina do grande dia da expiação. Com isto, Arão entrará no santuário, com a expiação que correspondia à glória de Deus, sob todos os conceitos, seja a respeito dos seus planos de amor redentor para com a igreja, para com Israel e para com toda a criação, seja quanto aos direitos do seu governo moral, e com a expiação que correspondia inteiramente à culpa do homem e sua condição de necessitado. Estes dois aspectos da expiação apresentam-se constantemente perante nós à medida que refletimos sobre o precioso conteúdo deste Espírito. De modo que, por muita importância que lhe dermos, nunca será demasiada. Abre aspas. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ciroulas de linho sob a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá. Fecha aspas. Versículo 4. A pessoa de Arão, lavada em água pura, e revestido dos vestidos brancos de linho, oferece-nos um tipo formoso e tocante de Cristo, empreendendo a obra de expiação. Sendo, deixa eu ver aqui o que é isso. Vou passar essa parte aqui. Sendo isso e caracteristicamente puro e imaculado. Abre aspas. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. João 17, 19. É um privilégio precioso podermos, por assim dizer, contemplar fixamente a pessoa do nosso divino sacerdote em toda a sua santidade essencial. O Espírito Santo compraz-se em tudo que apresenta Cristo aos olhos do seu povo. E sob qualquer aspecto que o contemplarmos, vemo-lo o mesmo imaculado, perfeito, glorioso, precioso e incomparável Jesus, abre aspas, cândido entre 10.000, fecha aspas, e totalmente desejável. Ele não necessitou fazer ou usar coisa alguma a fim de ser puro e imaculado.
Não precisou de água pura ou de unho fino. Era intrínseca e praticamente o Santo de Deus. O que Arão fazia e o que usava, a lavagem da água e a investidura dos seus hábitos, são apenas fracas sombras do que Cristo é. A lei tinha apenas uma sombra e não a imagem exata das coisas. Bendito seja Deus! Nós não temos apenas a sombra, mas também a realidade divina e eterna. Cristo mesmo. Dá uma pausa. É uma coisa sempre bem importante os irmãos estarem pensando. Esse final do trecho aí nos mostra a realidade que nós vivemos hoje, que é Cristo, né? E o Antigo Testamento ali nos apresenta figuras de Cristo, né? Não quer dizer que eles não poderiam viver Cristo, no caso ali, né, na época deles ali, conhecido por eles como Jeová, né? Eles não poderiam viver plenamente a, a pessoa, né, do Filho de Deus dentro daquilo que o Senhor se apresentou para eles, né? Vamos dizer assim, dentro da medida de conhecimento que Deus se apresentou ali para eles. Eles poderiam sim viver plenamente, né, a pessoa do Senhor Jesus, ali conhecidos por ele como Jeová. Mas, né, esse último trecho aí está nos falando uma coisa importante, que é, hoje, nós temos a realidade daquilo que muitas vezes eles estavam vivendo em figuras ali, né, através de todo aquele rituais, de tudo aquilo que foi dado a eles através da lei mosaica, o templo, né, os rituais, as vestimentas, os sacrifícios, né, aí está falando da expiação e tudo mais. Então, eles estavam vivendo aquilo e muitas vezes eles nem entendiam completamente o que aquilo significava, né? E nós hoje entendemos, né? A gente lê essas coisas, lê o Antigo Testamento, o irmão aí está escrevendo sobre o livro de Levítico, o irmão Macintosh, e está explicando, e ele está mostrando porque a gente hoje, né, o Senhor nos deu a entender todo o significado daquilo que foi escrito antigamente, né, para o nosso entendimento, para a nossa edificação, né, para o nosso aprendizado. Mas o mais importante é que nós hoje temos a realidade, daquilo que eles viveram em figura, nós temos a realidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nós podemos viver e conhecer a Cristo, não uma figura, né, mas a realidade da pessoa do Senhor Jesus. É o que nos fala, isso é muito bem expressado lá no primeiro capítulo de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1. É muito bem expressado isso aí. A gente sabe que ali o livro de Hebreus, o irmão Dal vai abrir aí, o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, ou seja, para os israelitas ali, que viviam naquela época, e né, eles conheciam, sabiam e viviam tudo aquilo que foi dado ali para eles, através dali do Levíticos, né, esse estudo desse livro que está sendo lido aí, os rituais, as vestimentas, o templo, tudo eles conheciam. Mas, né, eles não tinham essa realidade ainda concretizada. Eles viviam ali em figuras ali
foi dada a eles, para eles viverem e praticarem aquilo, né, como figuras de Cristo. Mas hoje nós temos a realidade, nós temos o verdadeiro Senhor, o Senhor Jesus Cristo, no sentido de que nós vivemos, né, e conhecemos e podemos andar e caminhar com essa pessoa, no sentido de que não precisamos mais de figuras, né, para a gente conhecer a Cristo. A gente conhece Ele plenamente, porque Ele veio a este mundo, né, se fez homem, como semelhante a nós. E nós hoje podemos, então, conhecer essa pessoa, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. E aí, Hebreus 1:1 fala, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Na versão de João Nelson Darby está, a nós falou nesses últimos dias, bota aí, Dal, na pessoa do Filho, se eu não me engano, que ele bota, ele coloca, ele traduz assim, né? Não saiu todo não, tá faltando uma parte, a parte final aí, do verso, Traduz aí para você ver. Aí, ó. Ele termina ali em paz pelos profetas. E ele completa falando na pessoa do Filho. Então, a gente vê aí que em Hebreus 1:1 está nos mostrando assim claramente e completamente. Todos os versículos estão assim, estão pela metade. Algum bug aí que deu aí. Então, na tradução de João Nelson Darby, ele fala, a nós falou nesses últimos dias na pessoa do Filho Jesus. Então, é a própria pessoa, não quer dizer que foi o Senhor Jesus que chegou aqui e começou a falar simplesmente assim, ele trouxe. Não, é a própria pessoa dele que vindo aqui, né, e se fazendo homem semelhante a nós, já está nos falando, ou nos mostrando, ou nos introduzindo nesse conhecimento amplo, nessa luz, né, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí estava colocando todo agora. Então. Vê lá em João Nelson Darby. Cortou também, continua cortando. Então, Hebreus 1:1 está nos falando isso, né? E é aquilo que está falando ali na última parte ali do comentário ali do estudo do irmão McIntosh sobre o livro de Levíticos, quando ele fala do Espírito Santo, lógico, né? Porque o Espírito Santo é essa pessoa divina que sempre vai estar nos conduzindo a olhar para Cristo. Né? Ele sempre vai nos levar a Cristo. O nosso olhar a Cristo, a nossa afeição a Cristo, nossos pensamentos ao Senhor Jesus. O Espírito Santo faz isso. Né? Ele faz isso o tempo todo. Né? Nos conduz, nos leva à pessoa do Senhor Jesus. Então, só para terminar, né? Lembrando, meus irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Jesus, ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Né? E depois de ter andado aqui, falado com os discípulos, depois de ressuscitado durante um tempo, depois ele subiu ao céu, foi recebido no céu, em glória lá, e hoje está à direita do Pai. Um homem, né, está ali à direita de Deus, Pai, verdadeiro assim, um homem assim de carne e osso, vamos dizer assim, né, e é um verdadeiro Deus, e está vivo. Às vezes a gente parece que a gente esquece disso, né? Mas o Senhor Jesus está vivo, não é porque a gente não o vê aqui agora que a gente não podemos viver essa realidade de que o Senhor Jesus Cristo, ele está vivo. E podemos ir a ele, né? Podemos falar com ele, podemos nos relacionar com ele, podemos levar
angústias, nossas ansiedades, nossos problemas, nossas dúvidas ao Senhor Jesus. Nós podemos fazer isso, né? Porque Ele nos deu esse acesso, esse livre acesso à pessoa dele e a do Pai, né? O Senhor Jesus fez isso por nós. Então, a gente pode viver hoje, né, nessa certeza, nessa fé, né? Sabemos que temos um Deus verdadeiro, um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e que Ele vive, né? E apesar, assim, de a gente pensar, está lá no céu, parece que é bem distante, né? Mas essa distância não é nada para Ele, né? Para nós até pode ser, né? A gente não consegue ir ao céu, né? Mas a gente consegue chegar lá, né, em nossas orações, né? Vamos dizer assim. E o Senhor Jesus, né? O céu e a terra, essa distância que existe, não é nada para Ele, né? Então Ele está aqui, Ele está conosco e pode nos ouvir e nos atender e nos responder, né? Então a gente tem essa confiança, essa fé aí. Um Deus que não está distante, tão longe, como era assim para os homens, né, os irmãos, aqueles santos lá no Antigo Testamento. Nós temos um Deus que a gente sabe está, né, perto aqui, no nosso lado e no nossos corações. Só isso dá. Arão e sua casa. Imagem da igreja. O verso aqui. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, e será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Versículos 5 a 6. Arão e a sua casa representam a igreja, não como um corpo, mas como a casa sacerdotal. Não é a igreja como a vemos representada em Efésios e Colossenses, mas antes como a encontramos representada na primeira epístola de Pedro, na passagem bem conhecida de capítulo 2, verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E também em Hebreus 3:6. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Devemos recordar sempre que não existe revelação do mistério da igreja no Velho Testamento. Há tipos e figuras, mas não revelação. Este maravilhoso mistério de um só corpo, formado de judeus e gentios, um novo homem, unido a Cristo, glorificado no céu,
não podia, como é óbvio, ser revelado até que Cristo tivesse tomado o seu lugar nas alturas. Paulo foi feito, por excelência, dispenseiro e ministro deste mistério. Como ele próprio nos diz em Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 12. Uma passagem que recomendamos a atenção e oração do leitor crente. Os dois bodes. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Versículos 7 a 20. Nestes dois bodes, temos os dois aspectos da expiação já referidos. A sorte pelo Senhor caia sobre um, e a sorte pelo povo caia sobre o outro. No caso do primeiro, não se tratava das pessoas ou dos pecados que deviam ser perdoados, nem dos desígnios de Deus da graça para com os seus eleitos. Estas coisas, desnecessário é dizer, são de uma importância infinita, mas não estão compreendidas no caso do bode, sobre o qual caía a sorte pelo Senhor. Este bode simbolizava a morte de Cristo, mediante a qual Deus foi perfeitamente glorificado, com respeito ao pecado em geral. Esta grande verdade está plenamente exposta na expressão notável, abre aspas, uma sorte pelo Senhor, fecha aspas. Deus tem uma parte especial na morte de Cristo, uma parte distinta, uma parte que não deixaria de ser eterna, ainda que nenhum pecado, ainda que nenhum pecador fosse salvo. A fim de se compreender a força desta asserção, é preciso recordar como o Deus tem sido desonrado neste mundo. A sua verdade tem sido desprezada. A sua autoridade tem sido desdenhada. A sua majestade tem sido desconsiderada. A sua lei tem sido desobedecida. Os seus direitos têm sido esquecidos. O seu nome tem sido blasfemado e o seu caráter difamado. O bode sobre o qual recai a sorte pelo Senhor. Ora, a morte de Cristo vindicou todos estes direitos. Glorificou perfeitamente Deus no próprio lugar onde todas estas coisas foram feitas.
vindicou perfeitamente a majestade, a verdade, a santidade e o caráter de Deus. Satisfez divinamente as exigências do seu trono, expiou o pecado, administrou o remédio divino para todo o mal que o pecado introduziu no universo. É a base sobre a qual o bendito Deus pode agir em graça, misericórdia e paciência para com todos. Dá a ordem para a eterna expulsão e perdição do príncipe deste mundo. Forma o fundamento imperecível do governo moral de Deus. Em virtude da cruz, Deus pôde atuar segundo a sua própria soberania. Pôde expor as glórias incomparáveis do seu caráter e os adoráveis atributos da sua natureza. No exercício da sua inflexível justiça, podia ter destinado a família humana ao lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos. Mas nesse caso, onde estariam o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, sua benevolência, longanimidade, paixão, paciência e perfeita bondade? E por outro lado, tivessem estes preciosos atributos sido exercidos sem que se efetuasse a expiação, onde estariam a justiça, a verdade, a majestade, a santidade e os direitos de governo, ou, numa palavra, toda a glória moral de Deus? Como poderiam encontrar-se a graça e a verdade, ou a paz e a justiça beijarem-se? Como poderia a verdade brotar da terra, ou a justiça olhar desde os céus? Tudo isto era impossível. Nada senão a expiação efetuada por nosso Senhor Jesus Cristo podia ter glorificado plenamente Deus. Mas na cruz ele foi glorificado. A cruz refletiu toda a glória do caráter divino como nunca poderia ter sido refletida por entre os esplendores de uma criação inocente. Na perspectiva e recordação deste sacrifício, Deus tem sido paciente com este mundo há cerca de 6.000 anos. Em virtude deste sacrifício, os mais ímpios, atrevidos e blasfemos dos filhos dos homens vivem, movem-se e existem, comem, bebem e dormem. O próprio bocado que o infiel blasfemo leva à boca deve-o ao sacrifício que não conhece, mas que impiamente ridiculariza. O sol e as chuvas que fecundam os campos do ateu chegam até si em virtude do sacrifício de Cristo. Sim, o próprio fôlego que o infiel e o ateu gastam a blasfemar da revelação de Deus ou a negar a sua existência, deve-no ao sacrifício de Cristo.
Se não fosse essa preciosa expiação, em vez de blasfemarem sobre a terra, estariam a chafurdar no inferno. Chafurdar. Primeira vez que eu estou ouvindo essa palavra. Se alguém souber a definição, eu entendo que é algo, mas lá no inferno. Chafundar, se eu não me engano, Dal, é tipo você escavar, você ficar cavando, igual como o porco faz na lama, assim, sabe? Ou no barro, fica chafundando para encontrar comida, encontrar alguma coisa. Os porcos fazem isso, se eu não me engano. A palavra significa isso aí. Tá certo, é. Viu, é? Tá certo. No, Valeu, valeu, chefe. É isso mesmo, né? no dicionário diz que é espojar-se ou envolver-se em lama, lamaçal. Aí ele cita os porcos chafurdam. Chafurdam na lama. Então, se não fosse o sacrifício de Cristo, todo mundo estaria se revolvendo aí na lama, viu? Olha o quanto é precioso, o quanto é solene a gente lembrar disso, né? Devo advertir que não falo aqui do perdão ou salvação de pessoas. Isto é outra coisa muito diferente e relaciona-se, como todo o verdadeiro cristão sabe, com a confissão do nome de Jesus e a firme crença que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos 10. Isto é evidente e plenamente compreensível, mas não tem nenhuma relação com o aspecto da expiação que estamos considerando e que é tão admiravelmente prefigurado pelo bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor. Estas duas coisas são distintas: o perdão e a salvação que Deus dá ao pecador. Por um lado, e por outro, a paciência que tem com ele e as bênçãos temporais que lhe outorga. As duas coisas são outorgadas em virtude da cruz, porém cada uma sob um aspecto diferente em sua aplicação. Paradinha. As consequências da expiação para toda a humanidade. Esta diferença não é de modo nenhum insignificante. Pelo contrário, é tão importante que, quando é vista com indiferença, é impossível compreender bem a doutrina completa da expiação. Mas isto não é tudo. A compreensão clara dos métodos do governo de Deus, quer no passado, no presente ou no futuro, está incluída neste ponto profundamente interessante. E, finalmente, nela está a chave de passagens em que muitos cristãos encontram dificuldades
consideráveis. Quero apresentar 2 ou 3 destas passagens como exemplos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29, Evangelho de João. A qual podemos ligar uma passagem análoga na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, em que se fala do Senhor Jesus Cristo como a propiciação pelos pecados de todo mundo. Nestas duas passagens, o Senhor Jesus é apresentado como aquele que glorificou Deus perfeitamente em relação ao pecado e o mundo, na acepção mais ampla destas palavras. É visto aqui como o grande antítipo do bode em que caía a sorte pelo Senhor. Isto revela-nos um aspecto dos mais preciosos da expiação consumada por Cristo, que é descurado e mal compreendido. Sempre que se levanta a questão de pessoas e o perdão dos pecados em relação com estas passagens da Escritura e outras análogas, é certo o espírito envolver-se em insuperáveis dificuldades. O mesmo ocorre também com todas as passagens nas quais a graça de Deus para com o mundo, em geral, é apresentada. Estão fundadas sobre aquele aspecto da expiação com que estamos, em geral, mais diretamente ocupados. Mais um versículo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 a 17. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito, capítulo 2, 11. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus, capítulo 2, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Deixa eu ler aqui o tamanho dessa parte que vem.
Então dá para ler até aqui. Tem algum comentário dos irmãos? Deus é glorificado e pode outorgar graça. Não há nenhuma necessidade de procurar evitar o pleno sentido destas passagens e outras semelhantes. Dão testemunho claro e inequívoco da graça divina para com todos, sem a menor alusão à responsabilidade do homem, por um lado ou por outro, aos desígnios eternos de Deus. Estas coisas são claras, plena e inequivocamente ensinadas na palavra de Deus. O homem é responsável e Deus é soberano. Todos os que se submetem às Escrituras admitem estas coisas. Porém, ao mesmo tempo, é da maior importância reconhecer toda a extensão da graça de Deus e da cruz de Cristo. Isto glorifica a Deus e deixa o homem sem nenhuma desculpa. Os homens argumentam com os decretos de Deus e a impossibilidade em que está o homem de crer sem a influência divina. Os seus argumentos provam que não querem Deus, porque se tão somente quisessem conhecer Deus, ele está bastante perto para ser encontrado dos que o buscam. A graça de Deus e a expiação são tão compreensivas quanto se pode desejar. Alguém, todo aquele que, e todos, são as próprias palavras de Deus. E eu gostaria de conhecer quem é que está excluído delas. Se Deus manda uma mensagem de salvação ao homem, é porque seguramente lhe a destina. E o que poderá haver mais perverso e ímpio do que rejeitar a graça de Deus, fazer dele mentiroso e então apresentar os seus misteriosos desígnios como razão para esse procedimento? Seria, em certo sentido, honesto dizer abertamente: o fato é que não creio na palavra de Deus e não quero a sua graça nem a sua salvação. Isto podia compreender-se, mas encobrir o seu ódio a Deus e à verdade com a roupagem de uma teologia falsa, por ser de duas caras, é o grau mais elevado de perversidade. Chega ao ponto de nos fazer sentir que o diabo nunca é mais diabólico do que quando aparece com a Bíblia na mão. Se é verdade que os homens são impedidos pelos secretos desígnios e propósitos de Deus de receber o evangelho que ele nos mandou pregar, então, sob que princípio de justiça padecerão eles eterna perdição por não obedecerem ao evangelho? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 a 10. Haverá uma só alma em todas
as regiões tristes dos perdidos que possa atribuir aos desígnios de Deus a sua estada ali? Não, nenhuma. Oh, não. Deus provou um tão amplo remédio no sacrifício de Cristo, não só para a salvação dos que creem, como também para a apresentação da sua graça àqueles que rejeitam o Evangelho, que não há desculpa. Não é porque o homem não pode, mas sim porque não quer crer que, por castigo, padecerá eterna perdição. Não há erro mais funesco do que aquele que comete o homem quando, sob o pretexto dos decretos de Deus, recusa deliberadamente a graça de Deus. E é tanto mais arriscado quanto é certo que se apoia sobre dogmas de uma teologia unilateral. A graça de Deus é livre para todos. E se perguntamos como pode ser isto, a resposta é esta. A sorte pelo Senhor caiu sobre a verdadeira vítima, a fim de que ele pudesse ser perfeitamente glorificado quanto ao pecado no seu aspecto mais amplo e ser livre de atuar em graça para com todos e de fazer anunciar o evangelho a toda a criatura. A graça e a pregação, e ainda, a graça e a pregação devem ter uma base sólida. E essa base encontra-se na expiação. E ainda que o homem a rejeite, Deus é glorificado no exercício da graça e na oferta de salvação, devido à base em que repousam tanto a graça como a salvação. Deus é glorificado e será glorificado por toda a eternidade. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João, capítulo 12, de 27 a 32. Até aqui temos estado ocupados somente com um ponto especial, a saber, o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor. Em um leitor apressado, poderia supor que o ponto a seguir seria o bode expiatório, que nos mostra o outro grande aspecto da morte de Cristo, ou a sua aplicação aos pecados do povo. Porém, antes de passarmos a esse assunto, encontramos a confirmação plena dessa preciosa verdade de que nos acabamos de ocupar no fato de que o sangue do bode morto, juntamente com o sangue do novilho, era espargido sobre e em frente do trono do Senhor, a fim de mostrar que todas as exigências deste trono haviam sido satisfeitas pelo sangue da expiação e que esta respondia a todas as exigências da administração moral de Deus. Chegou nosso horário, 9h34. A gente segue nesse próximo ponto.
O sangue da expiação é levado para dentro do véu. Até aqui, irmãos.